Boa noite, irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui para poder falar um pouquinho mais, do nosso estudo, continuação desse semestre. Quero cumprimentar as irmãs, pedir que as irmãs deixem aí um abraço, um beijo para as outras irmãs, coloquem aí no grupo. E nós vamos orar e depois nós vamos ouvir uma canção. E quando nós ouvimos essa música, as irmãs abrem as suas Bíblias, Eclesiastes 3 em diante, que nós vamos falar mais uma vez sobre esse texto. E também em Mateus, depois nós vamos dar o texto para as irmãs. Que esse estudo de hoje venha acrescentar na vida de cada uma de nós. Vamos orar, irmãs? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de falar com as nossas irmãs. A oportunidade, Pai, de poder usar um meio de comunicação para poder deixar, ó Deus, uma palavra de agradecimento, uma palavra sua aos corações de cada irmã. Te peço, ó Deus, a tua bênção sobre cada uma de vocês, que seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, que as irmãs colocam diante do Senhor e espera nele, porque nós alcançamos na hora que o Senhor quer, não na hora que nós queremos. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por estarmos aqui como irmãs em Cristo, mulheres cristãs, podendo, ó Deus, desfrutar desses momentos e que o Senhor fale com cada uma de nós. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço para todo sempre. Amém. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu cego me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri
seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a morrer numa cruz para salvar um tão pobre pecador. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Então, voltamos agora, né, irmãs? Nós vamos ouvir, então, agora o nosso estudo. As irmãs abriram as suas Bíblias, Eclesiastes 3. Nós vamos ler, já é um texto bastante conhecido, porque nós temos falado com as irmãs durante esse mês sobre esse texto. Então, nós vamos mais uma vez falar. Então, é bom até decorar, né? Porque talvez as irmãs já até saibam de cor e salteado esse texto, né? Quando o Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje nós vamos falar sobre as crises existenciais. Mas nós temos, cada uma de nós tem uma crise. Aí nós estamos vivendo agora nessa pandemia, já houve outras tantas pandemias que muitas irmãs não pegaram essas pandemias de enfermidade que vêm, porque além de ser bíblica, às vezes nós não estamos preparados. Mas nós, como mulheres cristãs, nós temos que estar preparados para todas as situações. Então, diz assim, que crise vivemos como mulheres cristãs? Então, nós falamos aqui o tempo, e existe um tempo ali, que é o tempo de abraçar, né? Nós estamos vivendo esse tempo de abraçar, nós não podemos abraçar as pessoas. E aí nós começamos então a entrar numa crise de existência. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Lá em Mateus capítulo 26, 38, nós vemos ali uma situação em que Jesus estava prestes a ser crucificado. Jesus ali, ele estava sofrendo já as dores, até o seu suor era de sangue. Então, assim, Jesus também teve essa crise, nós também temos outras crises. E nós temos que saber como passar por elas, né? E nós não podemos, irmãs, nos culpar de passarmos por lutas, achar que nós somos menos espirituais, achar que nós não somos suficientemente maduras para poder estar passando por aquilo ali. Mas todas nós passamos por alguma crise durante todo o decorrer da nossa vida, né? Aí nós temos a primeira crise, que é a crise da identidade. Por que nós temos essa crise? Bom, nós, como mulheres, achamos o seguinte: por que eu, como mulher, não posso brincar de bola?
Por que que eu não posso soltar uma pipa? Por que que eu não posso brincar de bolinha de gude? Será que por sermos mulheres não podemos jogar uma bola com com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, estarmos reunidas, né? Então, eu sou obrigada a que os padrões do mundo venham dizer para mim o que que eu quero, o que que eu devo fazer, né? Será que nós, como mulheres, temos que ser somente professoras, mães, enfermeiras, donas de casa? Será que é só isso que nós queremos, né? Será que são essas profissões femininas que nós queremos? Queremos, então, professoras, né? A maior parte dos professores são mulheres, né? E será que eu quero me casar? Será que eu quero realmente ter filhos? Talvez não, mas a gente faz isso, sabe por quê? Porque nós olhamos os padrões do mundo. A própria família nos impõe, dizendo assim, você não casou, você está virando para titia. Aí casa, você não vai ter filho? Será que quando eu me casar, eu sou obrigada a trabalhar fora? Eu não posso querer escolher ser a dona da casa, criar os meus filhos, manter o meu lar e o meu marido trabalhar, porque às vezes o marido ganha o suficientemente para que a mulher não precise trabalhar fora, porque antigamente não era assim. Não estou dizendo que as irmãs não possam trabalhar fora, não é isso. Mas é isso que nós queremos? É isso que eu quero para a minha vida? E também nós temos aí essa questão da profissão, que às vezes nós somos professoras, somos enfermeiras, nós somos médicas, mas porque as pessoas nos impuseram isso. Mas, de repente, uma irmã quer ser aí uma motorista de táxi, uma motorista de caminhão, de ônibus, tem várias mulheres já assim, né? Então, nós queremos, às vezes, nós entramos nas nossas crises existenciais porque nós fazemos aquilo que as pessoas querem e não é o que eu quero. Aí, no decorrer da nossa vida, nós vamos ter vários problemas, né? Aí nós temos a segunda perda, a segunda crise, que é a crise das perdas, a crise da vitalidade, da meia-idade. O tempo vai passando, você se acostumou com aquela vida, mas não era isso que você queria, mas você finge que está feliz com aquilo ali, porque as pessoas escolheram isso para você, ou você mesma foi, mas isso não te deixou feliz. Os anos se passaram e os seus filhos casaram, os meus filhos casaram, foram embora. Outras, os maridos morreram, outros foram esposas que morreram. Aí você se olha no espelho e vê que o seu cabelo já está branquinho, já tem fios de cabelos brancos, o seu rosto já está ficando flácido, né? A sua pele já não é mais a mesma, a sua vitalidade não é mais a mesma, porque o tempo vai passando e nós vamos perdendo a nossa vitalidade, né? E nós nos abalamos com isso. Nós ficamos assim, poxa, eu vivi a vida inteira, né, em função de todo mundo, agora eu estou aqui, sozinha. Olha, eu estou flácida, eu estou com os cabelos quebrados, eu não sou mais jovial como eu era antes. E o que eu vou fazer agora? Aí começa a crise, irmã. Começa muitas mulheres, começa a ter as crises. E por quê? Porque elas nunca resolveram essas questões de antes resolver o que elas gostariam de ser. Aquilo que elas gostariam de fazer. Né? Elas se veem obrigadas agora, nós nos vemos obrigadas de ficar na nossa casa, sem ter o que fazer muitas vezes, muitas ainda vão trabalhar. Nós temos aí a irmã Maria Luísa, que é um exemplo, está trabalhando ainda. Mas se parar, já começa então a entrar na nossa mente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí você começa a achar que você não é tão espiritual, que você não se valoriza tanto, que Deus é esse que eu estou servindo, e começa então a fazer muitas perguntas que você talvez não encontre resposta. Por que eu não encontro resposta? Porque durante todo o tempo da minha vida, eu fui colocando todos esses desejos no meu coração, deixando para trás, e não resolvi, jogando debaixo do tapete. Eu não resolvi essas questões da minha vida. E agora, o que eu vou fazer? Eu sou necessária nessa vida? Na minha família, já não preciso mais de mim, o tempo passou. O que eu fiz, né?
Então, essas questões vão ficando dentro da nossa mente e você começa a dizer, já é tarde para que eu venha mudar tudo isso. Irmãs, não é tarde para nós colocarmos as nossas frustrações para fora. Às vezes nós precisamos de um profissional para nos ajudar a sair aquele problema. Se estamos angustiadas porque levantou, fez seu serviço, não tem mais o que fazer, vai fazer uma visita para alguém na igreja, tem tanta gente precisando de uma ajuda. Na nossa vizinhança, no nosso bairro, tem pessoas que precisam de uma ajuda. Eu não estou dizendo ajuda de dinheiro. Você chega numa casa de uma pessoa já idosa e está lá a cozinha para lavar as louças, às vezes um quintal para varrer, um banheiro para limpar, e a gente acaba ajudando. Aquilo é mais gratificante para nós do que a própria pessoa que está recebendo. Por quê? Porque durante todo o meu tempo, irmã, que nós tivemos cuidando dos nossos filhos, da nossa família, talvez eu não tivesse parado para pensar como seria a minha vida depois que eles se casassem, né? Então, vem aí, você começa a buscar referências, você começa a não ficar mais viçosa, você não tem mais a questão da menstruação, veio aí a menopausa e vem tantos problemas, né? Aí tem a terceira crise. Depois nós vamos falar como é que nós vamos sair dela, né? A crise da enfermidade e a perda da saúde. A perda, não perca, né? Então, hoje nós temos medicamentos e médicos para todos os nossos problemas. Mas antes de nós consultarmos um médico, com mulheres sábias, mulheres cristãs, nós temos que procurar a Deus primeiro, para Ele nos indicar o médico que nós vamos. Porque às vezes precisamos de um psicólogo, precisamos de um psiquiatra, e nós temos necessidade de procurar alguém que nos ajude. Então, antigamente o povo falava assim, ó, fulano estava com câncer no braço, você colocava a mão no braço, a pessoa, não ponha não, que você vai pegar o câncer. Aí já cria uma crise, porque você colocou a mão ali, a irmã falou que aquilo vai acontecer, a pessoa, não os cristãos, mas falou que ia acontecer, você já começa a ficar prostrada, né? E nesse estudo que nós estamos vendo hoje, então tem muitas enfermidades no colo do útero, como o câncer, na mama, que a mulher perde uma mama, e ela fica, então, cheia de problemas psíquicos, se ela é casada ainda, que o marido não vai gostar mais dela, e que como é que eu vou viver agora? Mas hoje tem métodos para você colocar, né? Um seio, uma prótese. Então, podemos ver que existem doenças que detonam não só o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, né? Então, nós temos que não achar que somos fracas, porque isso está acontecendo comigo, porque eu sou fraca. Adoecer, antes de tudo, é uma crise que funciona como a febre. Você tem uma febre, aí aquela febre, ela é causadora de alguma coisa no seu corpo, que não vai bem. Você tomou um remédio, ela passou, não voltou mais, pode ser uma questão de gripe, mas se ela começar a voltar, é porque existe no nosso corpo alguma coisa que não vai bem. E eu preciso, então, procurar um médico para me tratar. Aí você descobre que você está com uma doença que te leva à morte. Aí talvez aquela doença não vai te levar à morte, mas você já começa a colocar na sua mente que vai levar à morte, porque você às vezes está só, e não procura uma ajuda médica, uma ajuda de família, né? Então diz assim, numa doença deveriam procurar as causas orgânicas. Como é que anda a minha vida? Como é que eu tenho sido? Eu tenho sido depressiva? Muita gente fala que depressão é coisa do diabo, né? Então Jesus estava endemoniado, porque ele teve lá no Getsemane, antes da crucificação, ele esteve agoniando ali. Ele estava ali angustiado, clamando ao Pai para ajudá-lo naquele momento. Aí depois, irmã, nós vamos ter a crise dos rompimentos, né? É uma ferida também que fica aberta nas nossas vidas, quando nos vemos obrigadas, irmãs, a ver as pessoas que nós amamos indo embora, partindo deste mundo, e nós ficamos, então, os nossos amigos, nossos parentes, indo embora. E nós começamos, então, a desencadear na nossa vida uma sessão um burburinho de perguntas
que nós queremos perguntar e saber de Deus por que Ele está fazendo aquilo. Eu vivia tão bem com meu marido era uma pessoa maravilhosa e Deus levou. O meu pai e a minha mãe era meu porto seguro e o Senhor levou. Os meus amigos mais chegados já foram embora. E você começa a dizer, então, daqui uns dias vai ser eu. Vou ficar assim interrompida, né, de algum acidente da nossa vitalidade, né, do nosso corpo, da nossa saúde. Então, nós viemos aqui neste mundo para nascer, para crescer, para morrer, né? E isso dói demais, porque nós não sabemos como é do outro lado. Sabemos que a Bíblia diz que é maravilhoso, mas nós não temos essa sensação, nós não temos. Outras não aguentam viver, começam a ter aquela sensação de opressão, de não procurar um médico, porque acha que aquilo ali não é necessário. Então, nós vamos nós vamos ficar como se fossem mortas-vivas, fingindo para as pessoas que nós estamos bem. Então, dou um abraço numa irmã, tá tudo bem, irmã? Tá tudo bem. Ali, aparentemente, a pessoa está bem, porque ela esconde, ela não quer pôr para fora o que ela está sentindo, porque ela acha que está sendo... que as pessoas vão achar que ela não é uma mulher cristã, que ela não confia nesse Deus tão maravilhoso. Então, não é assim, nós não temos que jogar fora, nós não temos que esconder ou fingir que estamos bem. Nós devemos chorar, buscar ajuda, né? Aí, para que serve as crises? Né? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Também são versículos que nós sabemos de cor e salteado, né? Então, essas feridas que estão dentro do nosso coração, da nossa vida, essas crises que nós vivemos, talvez ela possa contribuir muitas vezes para o nosso próprio bem. Nós não temos que ser ingênuos, irmã, achar que eu tenho que ser verdadeira o tempo inteiro. Eu digo verdadeiro, não é falar mentira, é mostrar que eu estou bem sem eu estar bem, né? Não viver uma crise, ela não é fácil, não. Quando você está junto com alguém, ali você está brincando, você está conversando, né? Ela parece, mas até onde essa crise pode me levar? Até onde eu vou? Né? Dentro da nossa vida, todos nós, às vezes, temos uma crise. No ponto aqui, vou ler um texto que está no nosso estudo, que diz assim: do ponto de vista existenciais, as crises, o filósofo diz que com as crises temos a oportunidade de crescer e de nos libertar, e, sobretudo, libertar das prisões ocultas que tínhamos e não dávamos conta, até que começamos a viver, então, os momentos dessa crise. Então, se nós formos suficientemente corajosas, irmãs, nós vamos sair dessa crise que nós entramos, que nós estamos passando, né? E como é que eu vou viver mais do que vencedora? Como é que eu posso passar por isso e acabar com essa crise, né? O primeiro caminho que nós falamos ali sobre negação, de você achar que você não está passando por aquilo, que esse caminho é muito difícil de ser trilhado, ele não é difícil a ponto de você não sair dela. Você se envolver com as obras da igreja, você se envolver com a ajuda espiritual de alguém, procurar uma pessoa, você se mergulhar na oração, no pedido de ajuda. Nessas fases de crise, também, para nós sairmos dela, é bastante usual que nós começamos a falar para as pessoas que estamos tão bem que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. E existe também um outro ponto com essas crises, que certamente é o mais difícil, é de nós confrontarmos com ela, de saber que estamos com ela, não, eu estou e eu vou passar. Nós vemos Jesus Cristo lá no Getsêmani, ele chamou o quê? Ele chamou: Pai, me ajuda a passar por esse momento. E ele falou para os discípulos: fique aqui comigo. Jesus pediu ajuda. Ele pediu a Deus ajuda para aquele momento que ele ia passar. Ele falou para os seus discípulos: fica aí. E os discípulos acabaram dormindo. Mas ele precisou de um amigo, precisou de alguém que estivesse junto com ele. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Ana, que nós falamos na semana passada também. Ana era uma mulher amargurada. Ela queria um filho.
né? E Elcana tinha outras mulheres, tinha um filho, e ela não tinha. E aquela mulher, então, quando subiram para adorar ao Senhor, que foram para o templo, lá ela se ajoelhou e lá ela ficou orando, chorando, clamando a Deus, a ponto de Eli chegar perto dela e falar: para, que senhora, você está bêbada, não? E ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não bebi nada, eu estou aqui com a minha alma inquieta, porque eu estou querendo ouvir a voz do Senhor, eu estou fazendo um pedido a Deus. Aí ele diz: então seja conforme a tua palavra, que Deus te atenda conforme a sua palavra. Então ela se confrontou com o próprio problema dela, e sabemos que um ano depois, quando ela voltou, um ano depois não, porque ela esperou Samuel a desmamar para ela vir entregar ele no templo. Mas no momento certo ela voltou, e no outro ano ela estava grávida, porque Deus ouviu a voz da sua serva. Ele atendeu a voz dela. E nós às vezes não queremos jamais procurar um psiquiatra, um psicólogo. Eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, outros falam: não estou maluco. Não é só para maluco, isso é para nós psíquico, para nossa mente, para nos ajudar a vencer, porque se você tivesse procurado antes o seu pastor, um líder, você não estaria talvez na situação em que se encontra. Por quê? Porque você procurou ajuda, você não enfrentou aquilo sozinho, você não jogou fora aquela situação, você foi guardando por tanto tempo que você acabou ficando com depressão, você ficou com síndrome de pânico, de medo, e vai acontecendo tantas coisas. Mas por que eu peguei isso? Porque nós não resolvemos as nossas crises antes, buscando a Deus, deixando Deus agir na nossa vida, né? E que Deus, irmãs, nos fortaleça, que Deus nos dê sabedoria. Se você já passou por isso e tem alguém passando, procura para ajudar, né? Então não vamos ficar aí achando que procurar uma ajuda, ela nos menospreza, as pessoas vão dizer que nós não temos confiança em Deus. Procura a ajuda do seu pastor, procure a ajuda de um líder que você sabe que pode confiar. Procura Deus, coloca diante dele e fala para ele aquilo que você realmente está sentindo e que você não quer sentir. Eu não quero ficar assim. Por quê? Porque eu fiquei assim porque eu não procurei mecanismo de ajuda. Eu não procurei o que eu devia procurar. E agora, quando eu envelheci, ou quando eu estou sozinha, eu já acho que não tem mais jeito para mim. Não, irmãs, Deus não nos fez para ser infelizes, nos fez para sermos livres, felizes com Ele e com sabedoria. Então, irmã, que esse estudo, Deus possa nos inspirar a confiar nele, a nos iluminar, mostrar que precisamos realmente um do outro e que Ele pode nos ajudar. Mas nós não vamos deixar de procurar ajuda médica, porque Deus deixou os médicos para isso. E mesmo assim você procura a ajuda espiritual. A melhor coisa é chamar o seu pastor e falar o que você está passando. Ele não vai te curar, mas ele vai te ajudar, porque ele pode orar por você e você também ser curado. Então, irmãs, eu espero que esse estudo de crises, eu sei que muitas irmãs estão enfrentando até medo de falar com as pessoas por causa da pandemia. Que esse texto que nós lemos é tempo para todas essas coisas. E nós estamos aí no tempo de não poder nos abraçar, que é de estar juntas, às vezes chorando uma no ombro da outra. Mas podemos nos comunicar uma com as outras através do Zap e poder nos ajudar mutuamente. Que Deus abençoe cada um de vocês e na próxima semana estaremos juntas de novo. E eu quero orar pelas irmãs. Pai querido, Pai de amor, nós acabamos, ó Deus, de estudar um texto, estudar um assunto. Eu sei que muitas irmãs estão enfrentando. Sei que muitas delas têm jogado debaixo do tapete, fazendo com que as pessoas acreditam que elas estão bem, mas a situação não está. E eu te peço, ó Deus, que nesse estudo ela possa entender, se reconhecer e procurar ajuda espiritual, procurar ajuda de um médico, e que o Senhor mostre para cada irmã aquilo que elas devem fazer. Encha-nos, ó Deus, a cada dia do Teu Santo Espírito e nos ensina, Pai, a viver conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço para todo sempre. Amém.